Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto ao nosso Deus. Que o Senhor possa nos ensinar mais uma vez da sua palavra, nos ensinar mais uma vez daquilo que Ele tem para nós. Nós estamos aqui para isso, para ouvirmos a voz do Senhor e aprender um pouco mais com Ele. Amém? Como eu disse na semana passada, a partir de agora, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, os estudos eles ficam um pouco mais teóricos, né? Já não existem mais tantas aplicações práticas assim para a vida da igreja. Mas sempre existem coisas dentro da simbologia, dentro daquilo que está escrito. Obrigado, João. Que no mínimo pode nos fazer refletir, no mínimo pode nos levar a pensar sobre a grandeza de Deus, a pensar na soberania de Deus, no quanto Ele é dono de absolutamente todas as coisas. O livro do Apocalipse, ele tem essa peculiaridade de nos colocar no nosso lugar, de entender a nossa pequenez diante de Deus e enxergar o quão grande Ele é, enxergar o quanto Ele é soberano sobre tudo, o quanto Ele está no controle de absolutamente todas as coisas. E nós vamos ver aqui já no capítulo 4, que muitas das coisas que Ele já estava dizendo às igrejas, às 7 igrejas, dos três primeiros capítulos, estão evidenciadas aqui agora a partir do capítulo 4, na visão que João tem. E o capítulo 4 vai nos mostrar, então, a visão do trono de Deus que João tem. Então, abra aí sua Bíblia em Apocalipse 4. Nós vamos ler o capítulo todo. São 11 versículos. Diz assim o texto: Depois destas coisas, ou seja, depois de tudo aquilo que João já havia visto, né, na visão sobre as igrejas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando:
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Pois bem, é um texto que, à primeira vista, sim, ele pode parecer um tanto quanto difícil, estranho, né, as coisas que falam aqui, né? O aspecto de jaspe, de sardônio, os seres viventes, um com o rosto de leão, o outro com o rosto de novilho, de ser humano, de águia, né? Mas, o que nós precisamos entender, desde o início nós já estamos falando, tudo que é citado no Apocalipse, existe um porquê. Tudo que é citado aqui, apesar de parecer estranho, por trás existe uma razão, existe um significado para essas coisas. Então nós vamos ver aqui, né, a partir de agora, que entre os capítulos 4 e 7 do livro de Apocalipse, nós vamos ter a descrição da visão do apóstolo João, né, que ele teve sobre o trono de Deus e sobre o livro selado pelos 7 selos. Enquanto na primeira sessão aqui do livro, que foi do capítulo 1 ao 3, João teve a visão de Cristo no meio da igreja, né, ele demonstrando o quanto ele conhece a igreja, o quanto ele está envolvido com as situações da igreja, protegendo a igreja, exortando a igreja e prometendo aos vencedores também a vida eterna. Nessa segunda sessão, que é do capítulo 4 ao 7, João vai ter essa visão de como as coisas acontecem da perspectiva do trono, do olhar do trono, de como as coisas acontecem ali, de lá para cá, correto? E logo no primeiro versículo, nós já lemos aí que João ele foi convidado, correto, a subir ao céu para que ele pudesse ver o que aconteceria. O que deve acontecer, é o que o texto diz, né? E o texto diz que imediatamente João se achou no Espírito, ou seja, João ele não subiu fisicamente ao céu, ele não foi levado ao céu com seu corpo humano, ele não viu o que ele viu com seus olhos humanos, ele não ouviu o que ele ouviu com seus ouvidos humanos. Até porque se João estivesse na presença de Deus humanamente, com seu corpo, provavelmente ele seria fulminado, né? Ele não suportaria diante da grande glória do Senhor, de tamanha glória do Senhor. Então, ninguém, não só João, ninguém suportaria estar diante de Deus com seu corpo terreno, humano. Então, o que nós entendemos aqui é que João, quando o texto diz que ele se achou em espírito, significa que ele teve uma visão, que o Espírito Santo o tomou e o fez ver aquilo que está descrito aqui. E é importante nós considerarmos isso, irmãos, justamente porque o livro está cheio de simbolismos, né, de muitas analogias. Então, entender a princípio que João não foi literalmente aos céus, ver lá de cima tudo isso acontecer, nos faz também ter um pouco de sensibilidade para entender que nem tudo que está sendo dito aqui está sendo dito de forma literal, ok? Então são simbolismos, algumas analogias, e a maioria dessas coisas que ele viu, elas são a representação de algo, correto? Então não necessariamente ele presenciou essas coisas, literalmente. João, ele expressa dessa maneira, mas para que nós pudéssemos entender o que estava por trás daquilo. Até porque, dentro de toda a narrativa bíblica, nós podemos ver coisas semelhantes a essas sendo citadas em livros do Antigo Testamento, em livros do Novo Testamento, com explicações sobre isso. Então, subentende-se que ao lermos isso, nós já entenderíamos sobre o que João está falando. Então, se fosse algo literal também, irmãos, ficaria algo meio que impossível de se interpretar, né? Ele veria um ser vivente. Ser vivente nos remete a um ser humano.
algo que vive, né? Com cara de novilho. O que isso poderia representar para nós? Nada, né? Literalmente falando, nada. Nada além de uma aberração, né? A gente ficaria assustado, na verdade. Então existe um motivo, existe um porquê por trás disso. No versículo 2, então, João, ele vê um trono. E o trono, irmãos, o que significa o trono? Qual que é a representatividade do trono? O trono, ele significa autoridade, domínio, poder, honra. Tudo está depositado no trono de Deus. E a partir daqui é que nós vamos começar a entender um pouco melhor a expressão sobre o que deve acontecer. Por quê? Porque João, ele contempla, ele tem a oportunidade de entender, através dessa visão, que absolutamente nada está sem controle. Nada está fora do controle de Deus, do trono de Deus. A história, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceria com a igreja, dita nos 3 capítulos anteriores, nada disso estava acontecendo ao acaso, de maneira descontrolada. Não, existe um trono que está estabelecido, e sobre esse trono está sentado o Senhor, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, governando sobre absolutamente tudo. Então, o fato de João poder contemplar um trono, e nesse trono ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado sobre ele, mostra para João e mostra para nós também que o nosso Deus reina. O Rei está sentado sobre o trono. O Rei governa as nossas vidas de maneira absoluta. Ele governa tudo e sobre todos, ok? E é interessante, irmãos, nós nos lembrarmos aqui do que nós aprendemos antes também. Nós vimos muitas correções feitas da parte de Cristo para a igreja, para as igrejas da Ásia, e nós entendemos lá que essas correções, esses elogios, essas exortações não se aplicam apenas a eles, mas sim a nós também. Portanto, tudo que nós vemos daqui para frente também se aplica a nós. E a partir do momento em que João tem esse privilégio de desfrutar, de enxergar o que ele enxergou, isso se aplica a nós também, ok? E aí na primeira parte do versículo 3, João diz que esse que estava sentado no trono, ou seja, Deus, ele tinha um aspecto de jaspe, a pedra de jaspe e ao sardônio. João aqui ele não consegue propriamente descrever Deus, né, a semelhança de Deus, o aspecto físico de Deus. Mas ele usa aqui analogias, simbologias, para descrever o que representa Deus na visão que ele teve. Ele diz que o que ele viu era semelhante à pedra de jaspe. No original aqui é algo como um diamante, uma pedra branca, translúcida, limpa, pura. E a pedra de sardônio. Essa pedra de jaspe, como nós já dissemos, é uma pedra pura, algo cristalino, algo que remete à pureza de fato. E para nós, para a ideia espiritual por trás disso, isso vai representar a santidade de Deus. Então, quando João diz que ele é como a pedra de jaspe, João está destacando a santidade de Deus, do Deus que ele viu assentado sobre o trono. E depois ele vai falar sobre o sardônio. O sardônio, a cor do sardônio, da pedra de sardônio, é uma cor vermelha, um vermelho vivo, forte, vibrante. E isso vai representar para nós aqui o juízo de Deus, ok? Então João ele apresenta duas características de Deus, duas características que estão relacionadas também ao trono onde ele está sentado, que são praticamente opostas. A santidade nos traz uma ideia de paz, de calmaria, né? Mas o juízo já nos traz uma ideia de ira. Portanto, Deus é santo e justo. Deus é a paz, mas é a ira.
que também será depositada sobre o homem. Então aqui nós temos essas duas características. João viu o Deus santo e o Deus justo. Na parte B do versículo, João também diz ter visto que ao redor do trono havia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. O que significaria o arco-íris? Significaria a graça e a misericórdia de Deus. Quando o arco-íris aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis 9, ele aparece com Deus fazendo aliança com Noé e com o seu povo, de que ele não mais destruiria a terra através do dilúvio. E o arco da aliança seria a marca, né, que comprovaria isso. Então, aqui, quando nós vemos aqui a citação do arco-íris, isso está reforçando a aliança de Deus para com o seu povo. O arco está ali, demonstrando que para os eleitos, para os salvos, para aqueles que venceram, a tempestade já havia passado. Por quê? Porque Cristo é quem traz a justificação para o seu povo. E à medida que a tempestade se foi, o arco-íris aparece, demonstrando a aliança de Deus com o seu povo. Na sequência, após o arco-íris, no verso 5, João viu relâmpagos, vozes e trovões. Então veja, o arco-íris representando a graça, a bondade e a santidade de Deus. A pedra de jaspe, ok? A pedra branca, a pureza, que representava a salvação, né? O desfrutar da salvação. Agora, em contrapartida, ele vê relâmpagos, vozes e trovões. A representação da pedra de jaspe, de sardônio, desculpa. Representando o juízo de Deus, a ira de Deus, o julgamento de Deus para os condenados. Ok? Então, diante do trono de Deus estava o arco-íris, demonstrando a graça soberana, salvadora de Deus, e estava também relâmpagos, vozes e trovões, demonstrando que o juízo e o julgamento também viria dali. Deu para entender? Então, e além disso, vai falar que diante do trono de Deus estavam acesas 7 tochas de fogo. E isso vai simbolizar o Espírito Santo, que também está ali. O número 7 no Apocalipse, muitas das vezes não, na sua totalidade de vezes, vai representar a perfeição. Correto? E o Espírito de Deus representa essa mesma perfeição. Então, as 7 tochas de fogo, o próprio texto vai dizer que são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Isso simboliza aquele que é sábio, aquele que consegue ver tudo, aquele que se manifesta como sendo o próprio Deus, o fogo consumidor contra os ímpios, e aquele que santifica os escolhidos, os eleitos, os salvos. Perceba, irmãos, algo interessante aqui, que o arco-íris, ele é citado, ele aparece antes dos relâmpagos, das vozes e dos trovões. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a graça antecede ao julgamento. A graça que é derramada sobre o homem, sobre a humanidade, ela aparece a nós de maneira anterior. Ela vem antes do juízo, do julgamento de Deus. Deus derrama da sua misericórdia, Ele derrama da sua graça, e depois disso, para aqueles que não a recebem, Ele derrama da sua ira em forma de juízo. Aqueles que rejeitam a graça de Deus, eles não poderão escapar da justiça dele. No versículo 6, na parte A do versículo, vai dizer: diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, talvez aqui uma boa interpretação para essa visão, para essa parte da visão de João, é que ela represente o poder santificador de Jesus. O poder que santifica o homem, ou seja, o sangue de Jesus
em quem os santos lavam as suas vestes. Até vai ter uma citação sobre isso no próprio Apocalipse 7, no verso 14, que vai remeter justamente a isso, ok? Na sequência, então, agora nós vamos voltar aos versículos um pouco, para falar um pouco sobre os 24 tronos e os 24 anciãos. O versículo 4 diz assim: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. A gente sempre ouve falar desses 24 anciãos, né? A gente canta bastante, né? Como os 24 anciãos. Mas a gente nunca, né? Quem são os 24 anciãos? E para essa interpretação existem algumas teses. A primeira delas, alguns vão sugerir que os 24 anciãos seriam anjos, seres celestiais. Outra interpretação defende que os 24 anciãos são a representação da igreja de Cristo, ou seja, a igreja do Antigo Testamento, na figura das 12 tribos de Israel, e a igreja do Novo Testamento, na figura dos 12 apóstolos, no caso. 12 mais 12, 24. E essa segunda interpretação é a interpretação mais aceita, mais utilizada. Por quê? Porque se entende a plenitude dos céus. E, além disso, perceba que os 24 anciãos citados aqui, eles estão vestidos de branco. E o vestir branco representa a justificação, representa que foram justificados, santificados. Eles estão também sentados em tronos para reinar, para julgar com Cristo o povo. E eles possuem também coroas de ouro, que representa a posição de honra e de prestígio que eles alcançaram. E isso vai nos levar ao que nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 3 do Apocalipse. As recompensas, algumas das recompensas que Jesus diz que aquele povo receberia. Por exemplo, Esmirna, no capítulo 2, versículo 10, a igreja de Esmirna recebe a promessa de que aos vencedores seria dado a coroa da vida. Para Tiatira, no capítulo 2, versos 26 e 27, eles vão receber a promessa de governar com Cristo. Governar com Cristo diante do povo. Sardes, no capítulo 3, verso 5, recebe a promessa de serem vestidos de branco ao chegarem no céu. E para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 21, eles vão receber a promessa de que eles se sentariam com Cristo no seu trono. E tudo isso aqui está de acordo também com outras passagens bíblicas que vão afirmar que os eleitos de Deus, eles são reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9, por exemplo, vai falar sobre isso. Ok? Então, a descrição daquilo que João viu nos 24 anciãos remete justamente àquilo que Cristo está falando para a igreja, que eles vivenciariam no céu. Então faz total sentido. A coroa, as vestes brancas, estarem sentados em tronos, estarem reinando, governando junto com Cristo. Tudo isso foi prometido por Jesus. E além disso, essa ênfase no fato de serem vestidos de branco, no caso, também reforça essa ideia de que os 24 anciãos representam a igreja. Por quê? Quando nós estudamos aqui o livro do Apocalipse e essa questão das vestes brancas, elas vêm à tona, elas sempre vão falar a respeito da santificação do povo, da purificação, de que no momento em que Cristo vier buscar o seu povo, nós teremos os nossos corpos transformados e receberemos vestes brancas, que vão representar a santidade plena de Deus sobre nós. Então não faria sentido nós pensarmos que anjos seriam esses 24 anciãos, justamente porque anjos não precisam ser justificados, porque eles já são seres celestiais. Eles já vivenciam esse privilégio de terem seus corpos glorificados ali.
Então, os 24 anciãos não podem ser anjos, mas uma referência aos homens, à igreja de Cristo. A nós, no momento em que nós chegarmos no céu, tivermos os nossos corpos glorificados, nós seremos também parte desse povo. Por que 24? Novamente, uma representação das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, aqueles que carregaram o cristianismo de maneira geral. Deu para entender? Depois disso, então, vai falar sobre os 4 seres viventes. A partir da parte B do versículo 6. Diz assim: no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um novilho. O terceiro tinha rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Vamos lá. Primeira coisa, os 4 seres viventes eram cheios de olhos por diante e por detrás. Isso aqui pode ser a representação de uma extensão da soberania de Deus no sentido da sua onisciência, da sua onipresença, do fato dele estar em todos os lugares. Os olhos que estão esparramados sobre esses anjos significam que eles estão sobre esses seres viventes. Já estou dando spoiler no que são os seres viventes, né? Estou adiantando aqui. Enfim, esses olhos representam que são seres que estão em estado de alerta o tempo todo, olhando para todos os lados, por diante, por detrás. Ok? O primeiro se parecia com o leão, o segundo com o novilho, o terceiro com o rosto de homem e o quarto parecia uma águia voando. E aqui nós temos 3 interpretações, pelo menos, para essa descrição aqui. A primeira delas é que esses 4 seres viventes representariam os 4 evangelhos. Então, segundo quem defende essa posição, o leão representaria Jesus como rei, no Evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, no Evangelho de Marcos. O terceiro, o homem, mostra Jesus como o homem perfeito, no Evangelho de Lucas. E o quarto, a águia, mostraria Jesus como sendo aquele que veio do céu e retornou ao céu, no Evangelho de João. Ok? Uma segunda interpretação é que os 4 seres viventes representariam a totalidade da natureza em si. Então, o número 4 no livro do Apocalipse, para ele, sempre está ligado à perfeição da criação. Então, os 4 seres viventes, eles representariam toda a grandeza da natureza, da criação de Deus. O leão representaria os animais selvagens, o novilho, ele representaria os animais domésticos, a águia, todas as aves, e o homem como sendo a coroa da criação de Deus, o auge da criação de Deus. E algumas referências aqui são usadas para defender essa posição também, como para dizer que toda a criação louva ao Senhor. Lá em Salmos vai ter bastante texto falando sobre isso, 19, 1 e 2, Salmo 103, 148. Então essas referências vão ser usadas aí para sustentar também essa posição. E a terceira posição é que os 4 seres viventes representam seres angelicais, que seriam os anjos. Os 4 seres viventes seriam querubins, uma ordem superior aos anjos, no caso. E a descrição como o leão, o novilho, o homem e a águia representaria a fortaleza, a capacidade para servir, a inteligência e a rapidez. Essa posição, ela vai estabelecer aqui um paralelo muito interessante com o texto de Ezequiel 5. Lá vai se fazer uma referência também a esses 4 seres viventes, com rostos humanos, de leão, novilho e de águia. E é possível notar também que, além dessas características,
desses seres viventes aqui, outras características também são citadas em Ezequiel, que vão fazer toda a referência que esses 4 seres viventes seriam anjos. Por exemplo, as suas asas, que é citado também. Aqui também. E além disso, essa posição ela vai se apoiar também em alguns textos. Por exemplo, Daniel 9:21 vai dizer: sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Então aqui está demonstrando uma das características desse anjo, né, falando sobre as asas, sobre ele estar voando. Dentre essas 3 ideias, essas três teses aqui, a primeira delas, que vai falar sobre os 4 evangelhos, ela é considerada a mais fraca, digamos assim, é a menos utilizada. E a última, sobre serem os anjos, é a mais defendida, é a interpretação mais aceita. E isso pelo fato de que no capítulo 5 depois, é feita aqui talvez, né, uma diferença sobre os seres viventes e a criação de Deus, sobre o homem, sobre a natureza. Existe uma diferenciação ali no capítulo 5, nós vamos ver provavelmente na semana que vem. Então isso aqui já tiraria, no caso, a segunda interpretação sobre a natureza. Só que não é uma interpretação que chega a ser descartada, tá? Existem muitos teólogos, estudiosos, que ainda defendem essa posição, até mais do que a primeira. Essa última é a mais defendida, mas essa segunda também está logo ali. Mas o que é importante nós ressaltarmos aqui é que os 4 seres viventes, eles adoravam a Deus sem cessar. E nos seus cânticos eles declaram que Deus é santo, que Ele é onipotente, e que Ele é eterno. No verso 8 vai dizer: dia e noite repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor Deus, todo-poderoso, ou seja, onipotente, que era, que é e que há de vir, aquele que reina eternamente. Ok? Nós vamos partir do pressuposto de que os 4 seres viventes são realmente anjos, porque realmente é a posição que mais se encaixa. Depois, irmãos, nós vamos ver que a igreja também adora ao Cordeiro. O verso 10, versículo 10 e 11 vai dizer: os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, junto com os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que representam a igreja, também adoravam a Deus, aquele que está sentado no trono. Então, diante disso, irmãos, nós percebemos que a verdadeira igreja de Cristo é a que estará nos céus, adorando ao seu Senhor, por conta de tudo aquilo que Ele nos livrou, por conta de tudo aquilo que Ele nos salvou aqui, pelo fato de Ele ter nos livrado da multidão dos nossos pecados, nos levado até Ele nos céus. Nós estaremos diante do seu trono, nós nos prostraremos diante do seu trono e o adoraremos. E aqui vai mostrar de que maneira que é essa adoração, como que a igreja está adorando a Deus. Primeiro vai dizer que eles se prostram diante daquele que está sentado no trono. E o fato deles se prostrarem, irmãos, diante de Deus, vai trazer o entendimento e vai fazer uma referência ao quanto eles estavam servindo a esse Deus. É um ato de reverência, de servidão da igreja perante o seu Senhor. O ato de se prostrar, de se ajoelhar aos pés de alguém, representa de certa forma uma humilhação. Representa, por parte de quem o faz, um pedido desesperado, talvez, pelo favor dessa pessoa. E, no caso da igreja, isso deve representar a consciência de um povo que entende o tamanho da bênção, o tamanho do privilégio, da graça que é poder desfrutar da salvação, de algo imerecido, de algo que nada daquilo que nós
nos empenhássemos a fazer, poderia nos dar. Então, o ato de se prostrar, de se humilhar perante o Senhor, essa humilhação é um ato de reconhecimento pela plenitude, pela superioridade de Cristo que nos salvou. E é importante nós pensarmos, irmãos, que mesmo antes de nós estarmos no céu, diante do trono do Senhor, as nossas atitudes ainda aqui neste mundo, elas devem nos levar a que nós nos humilhemos diante do Senhor. As atitudes que nós tivermos precisam ser atitudes que coloquem Cristo como sendo o centro de tudo, como sendo Cristo aquele que está entronizado em nossas vidas, não somente no céu, mas em nós, no nosso coração, onde Ele escolheu fazer morada. E quando eu estou falando aqui de atitudes, eu não estou falando propriamente de um ato físico. Quando nós falamos de nos prostrarmos diante do Senhor, logo nós já pensamos em fisicamente nos ajoelharmos aqui diante dEle, em um ato de oração, de quebrantamento, isso também. Só que é mais do que isso. Estar prostrado diante de Deus vai falar a respeito das nossas ações diárias, de como nós temos vivido as nossas vidas perante ao Senhor. A nossa forma de viver tem sido uma forma de viver que engrandece a Deus, que entroniza Deus em nós, que coloca Deus em um trono de fato e dá a Ele a honra, dá a Ele a glória, dá a Ele o louvor e a adoração. É isso que nós precisamos pensar. A igreja aqui, representada pelos 24 anciãos, estão se prostrando diante de Deus, dando a Ele toda a sua adoração. A segunda coisa que eles fazem, eles lançam suas coroas diante deles. Lançar a coroa aqui vai ser um sinal de submissão, de gratidão a Deus. Isso justamente porque essas coroas, elas não vieram por seus próprios méritos, pelos seus próprios atos, pela sua própria conquista. Ver aqui que os salvos, além de prostrados diante do trono, eles estão a lançar as suas coroas, representa o espírito de gratidão e o reconhecimento pela grandiosa obra de Cristo na cruz, que nos trouxe a salvação. Este aqui, irmãos, é também um sentimento que nós, como igreja, ainda precisamos ter e cultivar aqui neste mundo. Se nós temos a convicção, a certeza daquilo que Cristo fez por nós na cruz, a nossa vida, ela precisa ser uma vida que reconhece esse ato salvador. Não apenas em palavras, mas de fato lançando as nossas coroas aos pés do Senhor, entregando as nossas vidas por completo em função do serviço para a expansão do reino de Deus. E perceba que interessante, irmãos. A coroa, ela representa o ápice. A coroa, ela representa o pagamento por algo, digamos assim. A coroa, ela vai representar que os atos foram recompensados. Talvez sejam os galardões que nós receberemos. Não o que nos salva, mas aquilo que nós poderemos desfrutar. E perceba que exatamente isto. Veja que interessante, irmãos. Por mais que a igreja de Cristo, ela lute, ela se entregue, ela sirva a Cristo aqui, o fato de estar diante de Cristo, na glória, é tão maior, que tudo aquilo pelo que nós lutarmos aqui, para recebermos os nossos galardões lá, será digno de ser lançado fora. A coroa de ouro, algo importante, algo bonito, algo do qual talvez nós iremos querer nos agarrar. Diante de Cristo, perde seu valor e é lançada aos seus pés. Percebe a grandeza, o quão Deus está acima disso tudo. Não importa o quão grandes serão os nossos galardões. A pedra de jaspe e de sardônio brilhará ainda mais do que a nossa coroa. Ela será ainda mais grandiosa, ainda mais bela.
e ela vai refletir uma luz ainda mais forte. Tanto que nos fará lançar as nossas coroas, como que dizendo que, Senhor, nada disso daqui é tão importante quanto o Senhor. O que nós fazemos aqui, a nossa entrega, todo o nosso cansaço, todo o nosso desgaste, irmãos, tudo isso será recompensado no céu. Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos perceber o quanto isso é pequeno diante da majestade do Senhor, diante da glória que Ele resplandece a nós lá. É sobre isso que está dizendo. Nós ficaremos tão atônitos de estarmos diante do Senhor, tão perplexos da sua imensidão, que nós vamos nos lembrar de todo o sacrifício, de todo o cansaço, de toda a luta que nós tivemos neste mundo por causa do reino, de forma verdadeira, de forma fiel, de forma convicta, de forma consistente, mas nós vamos entender que é tudo muito pequeno ainda diante da glória do Senhor. E nós vamos querer desfrutar do Senhor verdadeiramente. Então, lançar as nossas coroas ainda neste mundo, irmãos, significa continuar a viver para Cristo por completo, sem ressalvas, sem qualquer tipo de porém, ou qualquer tipo de condição. Eu vou para a igreja, mas se der tempo eu vou. Se eu não estiver muito cansado, eu vou orar hoje à noite, a hora que eu chegar na minha casa. Se eu chegar bem, eu vou pegar minha Bíblia e vou ler. Essas ressalvas, esses poréns, isso não é estar disposto a lançar a coroa. Na verdade, isso não é nem usar a coroa, isso é guardar a coroa no armário. Então, lançar as nossas coroas, nós precisamos estar dispostos a isso. Enquanto nós estamos aqui, entender que o que nós estamos fazendo para Cristo. Lembra que eu disse, quando nós estudamos sobre o que era a coroa da vida, que eu falei a respeito do privilégio de servir? Essa é a nossa coroa aqui. É o privilégio de pregar o Evangelho. E lançar as nossas coroas aqui é entender que, além desse privilégio que nós temos de carregar essa coroa, é entender que não é isso que nos salva. Não é isso que é o centro da nossa salvação. Isso é um motivo pelo nós somos salvos, e por causa disso nós estamos servindo, nós estamos carregando a coroa, nós estamos lançando a nossa coroa diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou pequeno demais, e nada do que eu estou fazendo aqui pode justificar, de alguma maneira, eu estar diante do Senhor. Então, lançar as nossas coroas, irmãos, é fazer de coração aberto, é servir a Cristo, entendendo que é o mínimo que nós podemos fazer por Ele. Não é uma obrigação, um fardo, um peso que nós temos a carregar. Lançar as nossas coroas é servir a Cristo em humildade, sabedores de que Ele é maior do que isso tudo, sabedores do que servir a Ele é um privilégio que nós ainda temos, e não um fardo, um problema, uma dor. Além de se prostrarem e lançarem as suas coroas, os 24 anciãos declaram que o que está sentado no trono é Senhor e Deus. E essa é a expressão máxima da soberania e da grandeza do nosso Deus. Aquele que é o Criador de todas as coisas. Aquele que é soberano em sua vontade. Quando os salvos aqui, a igreja, representada pelos 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes, os anjos, eles se prostram, eles reconhecem aqui a grandiosidade da obra de Cristo. E por fim, declarar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, simplesmente faz valer e traz sentido para toda a jornada até este momento. O se prostrar, o lançar as coroas, é porque Ele é Senhor, é porque Ele é Deus. É por isso que nós estamos nos prostrando. Nós não estamos nos prostrando, nós não estamos colocando as nossas vidas, a nossa disposição, o nosso empenho, o nosso trabalho,
baseado em uma pessoa qualquer. Nós estamos entregando isso tudo para aquele que é Deus, para aquele que é Senhor, Rei sobre todas as coisas. Então, perceber quem é o centro da nossa adoração é o que de fato vai fazer a diferença na nossa caminhada. O problema, irmãos, é que nós nos esquecemos. Nós temos muita facilidade de nos esquecermos. E quanto mais velhos na fé nós somos, mais facilidade nós temos de esquecer o que nós estamos fazendo. Porque nós nos acostumamos, é normal do ser humano se acostumar. Ir à igreja é algo comum. Abrir a Bíblia para lê-la é algo comum. Se tornou comum. Principalmente neste período, neste momento que nós estamos vivendo, pós-pandemia, onde se normalizou cultuar a Deus de casa, na frente de uma tela. Irmãos, eu falo por mim, eu não consigo prestar um culto a Deus verdadeiro pelo YouTube. É impossível, irmãos. Quem dizer que se desliga de absolutamente tudo, olha, merece um grande prêmio, porque não dá, simplesmente não dá. O cachorro late, a esposa chama, o marido chama, o vizinho grita, briga, o telefone começa a tocar, você está assistindo no celular, chega a mensagem no WhatsApp, aí você vai ver, esqueci do culto, acabou o culto. Então, isso foi se normalizando, né? A gente foi perdendo desejo, perdendo vontade, veio pandemia, aí a gente arrumou um jeito de continuar, arrumou uma ferramenta que era para ser uma ferramenta boa, para nos ajudar, acabou se tornando uma muleta para aqueles que não querem estar na igreja, e tudo bem. Não, eu não fui no culto, mas eu assisti de casa. Essa ferramenta é só uma ferramenta para ser usada em casos muito específicos. Não pude de forma alguma estar presente. Não, mas depois eu posso assistir. Eu não consegui chegar a tempo. Não, mas eu vou assistir agora o culto. Até porque fica gravado, né? A gente pode assistir depois também. Então foi se normalizando. Né? Então é muito comum a gente se esquecer de quem nós estamos adorando. E se nós nos esquecemos a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos rendendo a nossa adoração, nos prostrando, lançando as nossas coroas, tudo isso perde sentido. E aí se torna fardo, aí se torna pesado, aí se torna cansativo, aí se torna chato, aí ler a Bíblia não tem graça, aí orar me faz dormir. Por quê? Porque eu esqueci o centro, eu esqueci a quem eu estou adorando. E aí está o grande segredo, irmãos. O grande segredo é nós nos lembrarmos que nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que é grande. Nós ficamos todos nervosos, né? Nós mudamos o jeito de nos comportarmos, de falar, quando nós estamos diante de uma autoridade terrena. Se você encontra o prefeito da cidade, você muda até a tua postura, assim. Ô, Marcelo, tá bom? Graça e paz. Se encontrar o presidente da república, meu Deus, você coloca terno, gravata. Mas nós abrimos as nossas Bíblias como se fosse um livro qualquer. Nós assistimos o culto de casa jantando. Eu já fiz isso, irmãos. Vai falar que ninguém fez, não, que eu sei que todo mundo já fez isso. Porque deitado no sofá, aí dorme. Aí dorme. Ixi, certeza. O celular cai na testa, né, Deus? Ela diz, pá. Porque nós perdemos o nosso foco, irmãos. Nós mudamos a nossa visão. Nós nos esquecemos o que nós estamos fazendo. E quanto mais tempo nós temos de crentes, mais nós estamos correndo esse risco. Eu sei que Deus morreu por mim na cruz, Jesus me ama, Ele morreu pelo perdão dos meus pecados. Olha o absurdo que nós estamos falando. Um inocente morreu por causa de mim.
E eu estou aqui vivendo tranquilamente, como se só fosse uma situação que aconteceu aí. E a gente perdendo o sono por causa da política, por causa da injustiça do mundo, perdendo o sono por causa do nosso patrão que é chato, perdendo o sono porque o fulano falou mal de mim. Perdemos o foco, irmãos. Se nós perdemos o foco de Cristo, nós perdemos tudo. Nós perdemos o foco da vida, de quem nós somos. Entregar as nossas vidas a serviço do reino é um ato consciente que nós tomamos, sabendo que o Senhor Deus é soberano. E além disso, sabendo de que é esse Deus soberano que está liderando a missão. É Ele quem está coordenando a missão. Pode até ser, irmãos, pode até ser não. Com toda certeza absoluta, o caminho vai ser um caminho difícil, cheio de imprevistos, com um terreno bem tortuoso, cheio de buracos, cheio de curvas difíceis de se fazer. Uma via muito movimentada, mais de gente fugindo do que de gente indo. Vai ser difícil caminhar. Não vai ser fácil. Só que nunca será um caminho escuro. Por mais difícil que seja esse caminho, por mais difíceis que sejam as dificuldades que a gente vai precisar passar nesse caminho, ele nunca vai ser um caminho escuro. Imagine se você dirigindo o seu carro lá na Anel Viário. Tá emburacado a Anel Viário ainda? Faz tempo que eu não passo por lá. Já, né? O lá de baixo lá do recinto? Continua ruim, né? Pois é, imagine você, 10 horas da noite, com o seu carro sem farol, passando por ali. Vai ficar bem ruim. Vai ficar bem ruim. Talvez seu carro nem resista. Agora, se estiver claro, se estiver iluminado o caminho, você pelo menos consegue ir devagar. Você vai desviar de alguns buracos, às vezes você vai desviar de um, cair em outro, mas você vai continuar, até chegar no seu destino. O caminho pode ser difícil, o caminho pode ser tortuoso, o caminho pode nos levar a nos machucarmos, mas nós sempre estaremos enxergando onde nós estamos pisando. Isso é a vida com Cristo. Isso é ser guiado por Ele. Nós já iniciamos a nossa jornada, a nossa caminhada com Cristo, sabendo quem é o líder, sabendo quem está guiando, sabendo que a luz que está me direcionando, que está clareando o meu caminho, é Cristo. Deus, o grande e soberano Senhor das nossas vidas. Ele é quem tem nos guiado, amparado as nossas vidas diante da jornada da fé, diante da nossa caminhada. E é por esse motivo, irmãos, que nós ainda estamos aqui. É por esse motivo que nós ainda devemos viver as nossas vidas prostrados aos pés do Senhor. Viver as nossas vidas lançando diante dos seus pés as nossas coroas, nos entregando a Ele de corpo, de alma, dando o nosso melhor. E conscientes de que a soberania dEle está sendo evidenciada na figura do Senhor, no trono que governa sobre tudo, sobre todos e que sempre reinará. A visão do trono que João tem é uma visão que nos traz segurança, é uma visão que nos traz paz e certeza de que servimos a um Deus que reina para sempre, em que a igreja já está prostrada diante dele, em que os anjos que vivem com ele dizem que ele é santo, 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 e que reina, aquele que era, que é e que há de vir. A visão do trono nos traz segurança, nos traz paz, e nos traz, acima de tudo, certeza. Certeza do caminho que nós estamos seguindo, trilhando.
Perceba que depois disso nós vamos ver muitas coisas ruins ainda acontecendo no Apocalipse. Mas a nossa visão vai estar sempre voltada para o trono. O caminho talvez vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais problemático. Mas a luz que está vindo do trono está nos guiando, está nos direcionando. E é isso que nos importa. Amém? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Então vamos orar? Irmãos, como eu disse, né, acho que deu para perceber que o estudo ele vai ficar um pouco mais teórico, né? Eu vou tentar sempre trazer algum tipo de aplicação ainda, de alguma forma, mas é isso. São falas, são visões que representam alguma coisa, significam alguma coisa. E o nosso objetivo vai ser entender o que significa, tá? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. O Seu amor e a Sua misericórdia duram para sempre. Nós Te agradecemos, Pai, por termos a chance de estarmos reunidos como parte do Teu povo para aprender da Tua palavra. Esse é o maior privilégio que nós temos em vida. Aprendermos daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós sabemos que nós não temos capacidade alguma por nós mesmos. Seres humanos não são capazes de entender o que vem do céu. É por isso que nós contamos com o Teu Espírito, que habita em nós e que clareia os caminhos para que nós possamos enxergar. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por nos permitir ver, por nos permitir enxergar, Pai. Qual é o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos? Obrigado pela Tua palavra. Que ela venha nos saciar dia após dia. E que ela venha nos fazer ter ainda mais fome e sede de nos alimentarmos dela. Que nós possamos, Pai, aprender a sentir prazer pela Tua palavra. Que as circunstâncias da vida, Deus, que a quantidade de anos que nós estamos vivendo dentro da igreja não nos levem, Pai, para um caminho de comodismo, de costume, por um caminho que segue os nossos olhos a ponto de nós pensarmos que não temos mais o que enxergar, que já está bom, que já vimos de tudo. Não permita, Pai, que nós nos enganemos dessa maneira. Tua palavra é um rio vasto de muitas coisas que nós precisamos ainda aprender, saber. Nós somos pequenos demais, Pai, diante do Senhor, diante dos Seus grandes mistérios. Nos conceda a graça, Pai. Através do Seu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos simplesmente entender aquilo que o Senhor está dizendo. Novamente digo, Pai, que nós não temos capacidade por nós mesmos. Não importa o quão intelectuais nós nos tornemos. Para aquilo que é do Espírito, nós sempre seremos leigos. Nós sempre seremos incapazes. Se não pelo Teu Espírito, nós jamais conseguiremos, Deus, entender as Suas palavras, a Sua lei. Porque muitas das vezes é loucura para o homem. Fala aos nossos corações, Pai. Desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos estar a cada dia mais sedentos, ó Deus, de aprender de Ti, de ouvir a Tua voz, reconhecer a Tua voz, para que nós não nos percamos no meio do caminho. Abençoa os meus irmãos que aqui estão, os irmãos que estão nos assistindo de suas casas, proteja-os, cuide das suas vidas, das suas famílias, abençoe-os, ó Deus, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, na sua escola, faculdade, relacionamentos. O Senhor conhece, Deus, as nossas dificuldades, as demandas das nossas vidas. E nós pedimos a Sua misericórdia sobre nós, Pai, sobre cada um de nós, curando, transformando e nos trazendo força para cada dia mais estarmos mais próximos do Senhor. Nos leve em segurança, Pai, para as nossas casas, para os nossos lares. E cuide de nós, como a menina dos Seus olhos, Pai. É isso que nós te pedimos, agradecemos.